noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, nesta noite de terça-feira. Uma noite de luz, uma noite de bênçãos, uma noite em que todos nós aqui presentes hoje temos a oportunidade de receber essas bênçãos, de receber todas as luzes de que necessitamos, luzes que irão nos nortear, muitas vezes num caminho tortuoso, num caminho nebuloso, escuro, e que a gente tem a luz de Jesus para nos guiar. Eu quero convidá-los a respirar profundamente, a buscar aquietar seu espírito, quem preferir fechar os olhos, e quero convidá-los a pensar em Jesus. Pensar em Jesus, que é buscar essa tranquilidade. Respirar, a tranquilidade que nos é dada como certa na presença do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso norte. E que cada um aqui presente na noite de hoje se permita, abra as portas do seu coração e deixe entrar toda a cura de que precisamos, toda a limpeza, toda a energização necessária para o nosso bem-estar, para que a gente dê conta das nossas rotinas pesadas, de todas as energias tóxicas com as quais nos deparamos, e que a gente possa buscar a leveza em Jesus. Jesus que tem a grandiosidade de dividir todo o peso que carregamos. Ele carrega por nós, Ele caminha junto conosco. E que possamos, em forma de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, eu os convido a realizar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, nossa leitura de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que traz pra gente a temática: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4, item 19, que traz pra gente orientações, esclarecimentos sobre os laços de família que são fortalecidos pela reencarnação. E esses mesmos laços que podem ser fortalecidos, eles são quebrados pela unicidade da nossa existência. E o trecho do Evangelho nos diz o seguinte: a união e a afeição que existem entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se anuncia uma maior verdade do que se crê.
Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Depois, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ela se estabelece sobre a terra, entre as raças e os povos. Nossa reflexão, o livro Renovando Atitudes, traz pra gente o texto Karma e Parentela. Esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos esclarece e nos traz a importância do processo de reencarnação para nos ajudar na nossa elevação, na elevação de cada um. Então, neste momento, a gente tem aí a certeza do processo reencarnatório e de sua função, que é extremamente importante para a elevação de cada um de nós. Mas essa passagem também, ela nos traz a oportunidade do renascer. E desse renascer, não apenas morrendo e vindo numa próxima encarnação, mas do renascer ainda encarnado, em vida. Quase sempre nós afirmamos que a antipatia a certos membros de nossa parentela é decorrente de antigas aversões, oriundas do passado distante, quando ocorrências negativas ficaram mal resolvidas em nossa atmosfera kármica. Dessa forma, justificamos aversões e incompatibilidades de gênio, transformando o ambiente familiar em verdadeiro campo de batalha, onde todos têm razão e, ao mesmo tempo, todos se dizem vítimas impotentes do destino. É fato que essas antipatias dentro do nosso seio familiar, elas ocorrem em função de uma história que nós trazemos das nossas vidas passadas. Mas justificar essa incompatibilidade, essa antipatia, essa aversão, é transformar a nossa família num ambiente infernal, desagradável, conflitante. É importante lembrar que se fomos reunidos aqui e agora, é porque este é o melhor tempo para solucionarmos comportamentos inconvenientes, posturas de vida intransigentes e, principalmente, para que todos nós possamos promover a nossa transformação interior, que são fatores imprescindíveis para o crescimento da alma. Não é à toa que a gente tem esses encontros, que a princípio nós chamamos de encontros indesejáveis. Não é à toa. E não dá para deixar para depois, para resolver essa questão. Não se responsabilizar por feitos e atitudes no presente, inocentando-se e lançando desculpas pelos desatinos do passado, justificando o que está acontecendo hoje, focando só no que aconteceu anteriormente em nossas vidas passadas, é não se responsabilizar hoje pelas atitudes. E aí, ao nos responsabilizarmos, nós estamos assumindo a responsabilidade pela mudança. Porque, caso contrário, assumindo essa condição de injustiçado ou mesmo de vítima,
nós estamos meio que afirmando que a providência divina cometeu um engano, que Deus cometeu para a nossa existência uma falta, que Deus errou conosco nesse projeto reencarnatório, fazendo renascer num ambiente que não corresponde a teu desenvolvimento espiritual, te colocando numa família onde você vive antipatias, relações antipáticas, conflitantes, e achar que Deus cometeu um erro fazendo isso é um enorme absurdo. Não são situações de vida passada que te complicam os relacionamentos afetivos, familiares hoje. O que complica esses relacionamentos é a continuidade dos velhos hábitos, dos modos de pensar, das crenças incoerentes e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência. Essas situações antigas, de vidas passadas, elas existem, fato. São dívidas que nós adquirimos. É como comprar com cartão de crédito. A fatura vem depois. Não adianta. E aí, claro, a gente tem a escolha de pagar parcelado, de enrolar a dívida para frente com a barriga, de pagar a fatura inteira. E aí, se eu fiz a opção de pagar parcelado, eu vou ter que trazer essa dívida dessa vida e preciso da conta, quitá-la. Então, essas situações, elas existem, elas devem ser consideradas sim, mas eu preciso assumir a minha responsabilidade com essa dívida e saldá-la. E de que forma eu faço isso? Revendo conceitos, mudando aqueles meus velhos hábitos, os mesmos hábitos que desencadearam as antipatias anteriormente. Adultos dominadores desenvolvem expectativas em relação ao círculo em que vivem, muitas vezes até alterando a vida, o rumo, o caminho, as escolhas pessoais dos seus familiares. Existem pessoas que têm esse poder de dominação, né? O controle, e usam e abusam desse poder num processo de manipulação emocional, dramatizando uma situação, levando o outro a se deixar comandar e tirando do outro a oportunidade de trilhar o próprio caminho. Se esses dominadores acostumados a fazer isso, os dominados, eles vão deixar de pensar por si. E aí os dominadores, eles não vão permitir que os dominados, eles alterem as suas trilhas, as trilhas que tinham delineado, inclusive no seu planejamento reencarnatório. Olha a importância de se pensar nas atitudes que temos nesse processo de dominação. O irmão, o espírito planeja, traz esse planejamento para cá, encarna na sua família e você atrapalha o desenvolvimento, a experiência, a prática desse planejamento que foi feito na vida espiritual. Fatalmente, esses mesmos indivíduos, esses que estão sendo dominados hoje, controlados hoje e impedidos de cumprir o seu plano reencarnatório, fatalmente eles um dia voltarão revoltados contra essas atitudes de dominância e rejeitarão ser manipulados de novo, desenvolvendo assim sérios atritos no lar. São essas pessoas, são esses espíritos antipáticos que estão conosco hoje, como pai, como filho, como irmão. São esses a quem você atrapalhou anteriormente o processo natural da sua evolução. Em muitas ocasiões, por atitudes autoritárias, a profissão é exercida, a profissão que muitos exercem, ela difere de modo frontal daquela em que a criatura
pretendia. Muitas vezes o nosso poder de manipulação, domínio, de controle é tão grande sobre o outro que nós escolhemos a profissão que o outro vai seguir. Quantos médicos não são médicos porque o pai é médico e quer que ele continue na medicina? É uma imposição, é desde muito cedo incutindo aquela ideia de que tem que continuar a história da família, de que precisa continuar aquele legado na medicina, no direito e assim por diante. E a pessoa tem uma outra veia. Às vezes não quer ser o administrador de empresas, quer ser o artista. Mas o pai, a família que domina, que controla, que impõe, impede esse espírito que se planejou para ser um artista na próxima encarnação e para viver e trilhar caminhos totalmente diferentes. É esse espírito que vai voltar e vai exigir respeito numa próxima vida. E isso é um gerador de conflitos. Parentes inseguros super protegem os seus escolhidos. A gente alega amor. A mãe alega amor, o pai alega amor, a madrinha alega amor, a tia. E a gente super protege, coloca naquela redoma e impede aquele espírito de evoluir. Porque viver a vida do outro é um impedimento de evolução. A criança, ela só aprende a andar ralando os joelhos, caindo. Vai quebrar a boca, vai sangrar. Mas não existe outro caminho para que ela aprenda a andar. Esses parentes inseguros que super protegem os seus escolhidos, tornando-os impotentes em áreas em que já poderiam ser independentes. Às vezes chegou a hora do espírito caminhar, seguir os seus próprios caminhos, já poderia ser independente nesse sentido, e tem esses parentes inseguros não permitindo esse progresso. E aí acaba por obrigá-los a compartilhar os seus mesmos pontos de vista, evidenciam um enorme desrespeito pelo outro, demonstrando com isso, talvez, nem eles mesmos saibam o que querem realmente na vida. Às vezes, no nosso planejamento reencarnatório, a gente planeja e tem toda a certeza do mundo. Aí nasce, reencarna numa família com membros inseguros que super protegem, e aí a gente já não tem mais tanta certeza assim daquilo que a gente quer, daquilo que a gente realmente precisa fazer. Assim, com frequência, filhos se defrontam com pais e irmãos, lutando contra gestos de arrogância. Eles querem ser eles mesmos, a desbravar suas próprias metas e caminhos, embora às vezes com certo medo de desagradar-lhes pelo suporte e manutenção de vida que ainda recebem deles. Porque, na verdade, muitos ainda não conseguiram sustentar-se materialmente e nem afetivamente. Então, a gente mantém esse controle com essa dependência emocional, financeira. Então, você vai fazer isso porque eu controlo você, porque eu tenho poder sobre você, já que você depende de mim emocionalmente e materialmente. Responsabilizar-se é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças, pois geralmente preferimos nos desculpar jogando a responsabilidade de nossos atos nos ombros alheios ou nas vidas passadas, tornando-nos vítimas e eximindo-nos de contribuir com a nossa parcela para eliminar melindres, ressentimentos e antipatias no próprio seio familiar, dentro de seu próprio lar. Em razão disso tudo, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, tomemos nota do lema: o ontem já passou. Agora é a melhor ocasião para o teu crescimento e renovação. Este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é mencionado pelo Chico num de seus livros, no livro Fonte e Vida, lá no capítulo 56,
quando o Chico nos propõe uma reflexão. E ele diz o seguinte: não duvides, tenha certeza da assertiva do Mestre Jesus, quando disse a Nicodemos, numa conversa informal: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí o Chico é bem taxativo e nos convida de maneira imperativa: renasce agora em teus propósitos, deliberações, atitudes. Renasce agora trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. Porque o grande desafio é que a gente dê conta das nossas questões. Nós somos espíritos conflitantes, nós somos espíritos que trazemos dívidas e nós somos espíritos que precisamos pagar essas dívidas agora, de preferência nesta vida. Que a gente não precise necessariamente, literalmente, morrer para nascer de novo, para evoluir. Que a gente possa ter essa renovação, esse renascimento encarnado mesmo. E como que é possível? Porque Nicodemos questionou Jesus. Como assim eu tenho que renascer? Como um homem velho como eu vai voltar a ser criança e reaprender tudo de novo? Como que uma pessoa velha vai voltar a ser um feto e retornar ao útero da mãe? Não é disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando da prática do Evangelho, da colocação de suas palavras, que são verbos, que é vivo e que precisa sair do papel, que precisa sair dessa oralidade, precisa ser praticado, porque a palavra de Jesus é vida. Então, continuemos aqui quando o Chico fala que a gente pode antecipar essa vitória, que a gente não tem necessariamente que passar para a próxima vida para resolver essa questão, que nós temos a possibilidade e a oportunidade de fazer isso agora, neste tempo. E mais vale auxiliar ainda hoje, mais vale se renovar hoje do que ser auxiliado amanhã, do que esperar para amanhã aquilo que eu posso resolver hoje. Que nós sejamos como Nicodemos, que teve dúvidas, que teve questionamentos. Porque de certeza, gente, o mundo está cheio, e quando a gente tem certeza, a gente não procura respostas. Nicodemos não, ele tinha e ele exercia uma posição